Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje uma live diferente, temática, sobre assuntos emocionais. Vamos dizer assim, então, pedir a Deus proteção, paz e saúde para todos os lares, todas as pessoas que estão sintonizadas neste momento. E hoje quem vai responder as perguntas é a doutora Aline Velasco, médica espírita, e que vai fazer então essa relação entre problemas emocionais e a relação que existe com os problemas espirituais. Boa noite, Aline. Boa Tudo bem? noite, Mônica. Bem? Tudo bom? Então, Aline, primeiramente agradecer a você a disposição de estar esclarecendo as nossas dúvidas. Dizer assim que eu tenho aprendido muitíssimo com você nessas aulas de psicoeducação que você tem feito às quartas-feiras. Assim, isso tem ajudado muito, muito mesmo. Eu, assim, como uma pessoa ansiosa, aliás, assim, ansiedade é o sobrenome da minha família. Então, tem assim, sido extremamente importante. Então, assim, agradeço muito mesmo. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui agora vai se beneficiar, porque eu acho que muitas das perguntas de alguém pode servir para outras pessoas, né? Com certeza. Eu fico muito feliz porque a gente tem a oportunidade de estudar, né? E faz parte do nosso tratamento. Então, eu também agradeço mais uma vez a confiança e a oportunidade. Então tá bom. Gente, ó, lembrando que as perguntas podem ser feitas por qualquer pessoa. A gente sempre coloca um post na semana que vai se iniciar. E podem, assim, quem conhecer alguns dos trabalhadores pode mandar pergunta pelo WhatsApp. Se não quiser fazer perguntas, né, pelo Instagram, mas tem o direct, tem o lugarzinho no post lá, pode fazer pergunta tranquilamente. Vão ser muito bem-vindas as perguntas. Bom, vamos começar então, né, porque passa tão rápido para a gente conseguir responder todas. A primeira pergunta que chegou foi a seguinte: transtorno de ansiedade pode ser trauma de vidas passadas? Então, o Espiritismo esclarece para gente que a ansiedade ela pode tanto ter uma relação com as nossas vidas passadas, como com a nossa vida atual. Ela pode estar relacionada às situações da nossa infância, às situações da nossa juventude. E a grande característica da ansiedade é a antecipação. O que torna a ansiedade, porque a ansiedade ela é algo natural do ser humano, né? A gente tem que ter ansiedade para executar muitas das coisas que nós precisamos executar na nossa vida, que é no sentido de nos planejar, de nos organizar. Mas quando a ansiedade passa a ser exacerbada e ela passa a trazer um problema, antecipar os problemas, antecipar as vivências, então muitas das vezes você deixa até de vivenciar as coisas do hoje ou perde noite de sono para vivenciar os problemas que ainda vão vir. Então isso se torna uma coisa mais patológica, né? Que atrapalha muito. Então, às vezes, aquela criança que foi muito cobrada pelos pais, que foi muito amedrontada, aquela criança que viveu sob muita pressão, ela pode desenvolver ansiedade. A gente vê hoje também com os jovens, que são muito cobrados nesses processos de Enem, de vestibular. Então, a gente tem escolas que são, assim, são verdadeiros ditadores e parece um campo de concentração. Então, essa ansiedade, ela tem também desenvolvido em pessoas mais jovens também, nesses adolescentes que estão passando por esse projeto. Claro que não é uma regra. Existem crianças e adolescentes que têm uma vida tranquila, né? E desenvolvem a ansiedade na vida adulta, talvez como fruto do ambiente. Quando você se encontra num ambiente muito competitivo, de trabalho, que você mesmo passa a se cobrar muito, a cobrar muitos resultados de uma forma inconstante. Então, para a gente ter noção do mecanismo que a gente tem que utilizar para a gente se
libertar um pouco, né? Assim, estendendo um pouco a resposta, porque a pergunta é se é uma causa de vida passada. Pode ser uma causa de vida passada, porque a gente sabe que o perispírito, ele fica, às vezes, transformado no momento daquele desencarne, ou apresentando algumas sequelas no momento do desencarne, de acordo com a condição que nós desencarnamos. Então, se a gente desencarna nessa vivência de ansiedade, de problemas relacionados a isso, talvez a gente perpetue esse processo para uma próxima vida. Porque a gente sabe que toda a bagagem vem das nossas existências anteriores, mas também pode estar relacionada à vida atual. Então, para a gente ter um roteiro de como a gente melhorar esse quadro ansioso, a gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência de que nem tudo está sob o nosso controle. Tem muitas coisas que a gente não vai conseguir dominar, que a gente não vai conseguir fazer com que as coisas funcionem de acordo com a nossa intenção ou de acordo com as necessidades que nós achamos que nós temos. Então, é aquela questão da gente exercitar diariamente, praticar a serenidade para a gente ter a condição de aceitar essas coisas que estão fora do nosso alcance e para a gente compreender, para a gente ter sabedoria, saber identificar isso. Porque às vezes a gente não sabe identificar qual que é o fator que me leva a ser ansioso. Por que que eu sou ansioso? O que que me ocasiona esse sentimento, essa angústia? Então eu tenho que saber identificar isso, né? Pedir a Deus sabedoria para eu ter um autoconhecimento e através do autoconhecimento a gente desenvolve o autocontrole. Então a evolução, ela requer uma saúde mental e o autoconhecimento. Por isso que é importante a gente não só se apegar, às vezes, à causa da ansiedade, né? Ah, veio de uma vida passada, veio de uma vida atual. Não vem tanto ao caso no momento que a gente tem que falar assim, não, eu tenho que tomar as rédeas disso e procurar uma solução. Então, nosso objetivo agora é procurar a solução para a nossa evolução espiritual, através da saúde mental e do autoconhecimento. Certo? Ficou Poderia claro? ser também uma educação muito rígida ali. Uma criança que tem uma educação assim que os pais cobram demais, poderia fazer com que a pessoa crescesse com essa ansiedade inexplicável, medo de tudo? Pode. Pode. Existiu uma geração que foi, acho que mais ou menos a minha geração, a sua, assim, que a gente veio de uma fase de que os nossos pais quiseram nos passar a importância e a necessidade, a obrigação de um tempo muito bem aproveitado, né? Eu não sei se você ouviu isso, a gente não pode desperdiçar o tempo. Tempo é uma coisa que tem que estar, então você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então você coloca a criança, estuda numa escola rígida, tem muitas atividades, várias atividades fora de casa. Aquela criança é cobrada para que ela estabeleça competição, né? Esse mundo competitivo de que o filho tem que ser o melhor da escola, tem que tirar a nota mais alta, a comparação com outras crianças. Então, isso é um cuidado que vem sido trazido para os pais de hoje, quando a gente estuda as técnicas de educação, né, para os pais de hoje, que a gente não tem que estar no caminho do meio, nem do autoritarismo e nem da permissividade, porque lógico a criança precisa de um norte, precisa de um direcionamento, mas a gente tem que ter o equilíbrio nessa cobrança, porque essa cobrança E também é na criança mesmo. tem crianças que nem tem tempo de brincar, né, Aline? Tem aula disso, aula daquilo, e aí perdem a infância mesmo, propriamente dita, né? A brincadeira, ela tem que fazer parte da vivência da criança, porque a brincadeira na infância, ela é a melhor forma de aprendizado, às vezes muito mais do que horas e horas de aula, aula de música, aula de natação, aula de inglês, entendeu? Então a gente tem que ter consciência disso, porque a criança tem que aprender a lidar com o tédio, aprender a ter o ócio produtivo. As crianças de hoje não sabem lidar com tédio. Se não tem nada para fazer, elas têm que pegar um iPad, um iPhone, tem que ser colocadas na televisão. Então, ainda mais nesse momento de quarentena, virou uma loucura para as mães que estão com criança em casa, para os pais, né? Então, isso é uma coisa ensinada. Olha, você tem que ter calma, tranquilidade, esperar que as coisas vão acontecer uma coisa de cada vez.
para não incentivar essas crianças a serem ansiosas. É. Então tá, e a segunda pergunta que tem aqui é sobre depressão, que é um mal, né, generalizado, parece, mal do século É. também. Essa depressão, ela tem cura? Ou uma vez que a pessoa tem depressão, seria uma doença crônica? Então, de acordo com a psiquiatria, você só se fala em cura depois de um tratamento completo. Eu vou passar para vocês uma parte específica da parte médica que eu estudei e depois a gente entra na questão espiritual. No primeiro episódio depressivo, a chance de remissão, o que vem a ser remissão? É você não ter mais sintomas durante o tratamento. Então, no primeiro episódio, a chance de remissão é de 60% a 70%. Ou seja, o restante dos pacientes não vai responder ao tratamento nesse primeiro episódio. Então, o tratamento ele deve ser mantido por 1 ano, de forma ininterrupta. Após 1 ano, suspendendo o tratamento e não tendo mais sintomas, aí se fala em cura. Então, isso é uma definição médica dos tratados de psiquiatria. Sempre existe uma chance de recorrência da doença, né? A depressão é uma doença que tem grande chance de recorrência. E é essa recorrência que vai definir os novos prazos de tratamento. Então, por exemplo, no segundo episódio, o paciente já vai ter que fazer 2 anos de tratamento, de forma ininterrupta. No terceiro episódio, ele já vai ter que fazer 5 anos de tratamento. E a partir do quarto episódio, já não suspende mais. Então, qual que é a importância de eu trazer isso para vocês? A importância de vocês, dos depressivos, né, de quem tem familiar depressivo, é entender a necessidade de um acompanhamento bem feito, de não interromper o tratamento médico, de fazer o uso adequado das medicações conforme as prescrições médicas. As estatísticas de recorrência são aspectos muito técnicos, né? Mas eu posso enviar depois para quem tiver curiosidade dos livros de medicina, postar ou mandar no privado. Quem tiver interesse pode me perguntar. Agora, no âmbito espiritual, a depressão, ela é considerada uma doença da alma, segundo o espiritismo. Ela deve ser acompanhada por um médico, por psicólogo, por tratamentos medicamentosos, mas também é muito importante o paciente ter ciência dessa relação, dessa doença especificamente, com o seu quadro espiritual. Então, essa doença transforma as emoções, né? Que a gente traz, às vezes, de bagagens de outras vidas ou de problemas dessa vida atual, do nosso plano reencarnatório, transforma as nossas emoções e elas acarretam o desenvolvimento do adoecimento espiritual, mental e físico. Então, o tratamento no espiritismo, ele é um coadjuvante do tratamento convencional. Ele não vem substituir, como eu já falei algumas vezes nas aulas anteriores, mas ele vem auxiliar esse tratamento convencional, o tratamento médico. Quando a gente encarna, a gente já vem com aquela carga espiritual de outras vidas. Então, é essa carga justamente que afeta a nossa alma e leva, às vezes, o adoecimento do nosso corpo físico. O centro espírita, ele vai te auxiliar no caminho da cura. Mas o mais importante sempre é a gente ter ciência da nossa própria responsabilidade sobre o nosso tratamento. Então, a gente tem que buscar o tratamento, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se libertar dos estigmas, porque infelizmente ainda é uma doença que envolve alguns estigmas. As pessoas às vezes têm vergonha de dizer que adoeceram, que estão deprimidas, não querem compartilhar no local de trabalho, com medo de serem estigmatizadas, de serem discriminadas. Então, infelizmente, gente, essa é uma realidade. Essa é uma realidade que até os médicos vivenciam. Eu já vi vários médicos não terem compreensão com outros médicos que estão deprimidos. E é uma realidade que muitas pessoas vivenciam. É a falta de compreensão com esse tipo de doente. Então, a gente precisa ter ciência da nossa doença, da nossa responsabilidade sobre o nosso tratamento e ter a gratidão e o apoio do tratamento espiritual. E a gente saber que é um recurso, que a gente pode abrir mão desse recurso para auxiliar no nosso tratamento. Então, assim,
Segundo o Espiritismo, a depressão ela é muito bem explicada e ela também pode ter essa cura, ou esse controle, ou essa estabilização que talvez não exista de forma pragmática na psiquiatria, né? Não que a gente fuja da psiquiatria. Eu embasei aqui de acordo com os termos médicos e psiquiátricos, mas para a gente ter consciência de que para Deus nada é impossível. Então, a partir da nossa fé, da nossa devoção, da nossa dedicação ao nosso tratamento psicológico, espiritual, nós vamos obter bastante melhor e vamos viver bem. O paciente deprimido ele pode viver bem, mesmo que seja uma doença crônica, como uma diabetes, uma hipertensão, que a pessoa vai fazer uso contínuo de medicação, a depressão pode ser isso, mas você vai viver bem. Então, viver bem é uma possibilidade para quem tem depressão. Se você tiver alguém com depressão na sua família, não julgue, acolha essa pessoa, ajude, convide para que as pessoas que têm depressão, para que elas conheçam essas coisas que você está tendo a oportunidade de conhecer agora. Certo? Certo, tá certo, bem, muito bem explicado. Aí a terceira pergunta é sobre síndrome do pânico. Aqui a pergunta é se a síndrome do pânico poderia ser uma expiação. E eu acho que dá para englobar o resto, né? A ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, todos esses problemas emocionais, poderia perguntar se pode ser uma expiação? Uhum. Então, eu vou explicar aqui rapidamente o que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é uma doença caracterizada por uma descarga adrenérgica. O que significa isso? Uma descarga de neurotransmissores no nosso sistema cerebral e a partir daí a gente desenvolve ataques de pânico, de ansiedade e de nervosismo. Então, ela é marcada por sintomas orgânicos muito característicos, que são taquicardia, sudorese, mal-estar, boca seca, falta de ar. Muitas pessoas dão entrada em pronto-socorro com essas queixas, sem imaginar que estão sofrendo um ataque de pânico, às vezes pensam que estão infartando, alguma coisa assim. Então, ela pode estar associada a um processo traumático que a gente tem evidenciado na vida atual ou na vida, porque, como eu expliquei, o momento do desencarne foi um desencarne muito traumático também. Isso pode deixar aquela sequela ali no nosso perispírito e que na nossa encarnação atual ela pode se manifestar de alguma forma. Mas, assim, ela pode estar relacionada a um momento atual, por exemplo, as perdas significativas de relacionamentos afetivos importantes, os distúrbios de ansiedade podem desencadear a síndrome do pânico e os ataques de pânico. Então, eu trouxe aqui para a gente saber, né, o que é expiação. Eu trouxe uma explicação do que é prova e expiação, para a gente saber diferenciar. A gente já teve uma live sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que sempre traz assim uma dúvida, né? Até para nós que somos espíritas, nossa, mas é prova e expiação? Qual que é a diferença, né? Da É prova e verdade, bem confuso mesmo. Onde que começa um, termina o outro, né? exatamente. Ou é castigo, né? O que está acontecendo aqui? Então, eu trouxe uma explicação que eu achei assim, muito singela e muito bonita de um expositor que chama Ismael Maia. E ele diz para a gente o seguinte: as provas, elas são como se fosse a escola. Aquele processo mesmo de escola que testa o nosso conhecimento. Então, as provas, elas testam as nossas virtudes. Porque muitas vezes nós achamos que já desenvolvemos uma determinada virtude e aí, diante de uma situação da nossa vida, nós somos levados a concluir que a gente ainda tem um caminho a percorrer para adquirir realmente aquela virtude. Então, a prova, ela nos traz essa noção de realidade do nosso ser. Ela traz um momento de autoconhecimento. Quando a gente faz um teste na escola, que a gente vê se a gente realmente aprendeu aquela lição. Então, a prova, para a gente poder sistematizar, dessa forma. O que é a expiação? A expiação, ele compara com as plantas. Quando a gente coloca a plantinha lá para germinar, o feijãozinho lá no algodão, a plantinha lá no vaso, o que a planta faz para crescer? Ela busca a luz.
A luz é algo essencial para o crescimento da planta. Às vezes a gente pode observar em matas, plantas que crescem assim tortuosas, porque elas estão tentando buscar encontrar a luz, é o objetivo delas. Então, quando nós saímos desse caminho nosso, que é o nosso caminho natural, de busca pela luz, de busca pelo amor, pela nossa evolução, é necessário algo para nos resgatar, para nos trazer de volta para esse caminho da luz, para fazer com que a gente volte para esse caminho natural do amor. Então, isso é a expiação. Eu achei essa explicação assim sensacional. Foi uma forma de eu entender e eu acho que agora eu vou gravar também o que é prova e o que é expiação. Então, a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, os transtornos emocionais, eles podem ser uma expiação? Podem. Claro que podem. Por quê? Porque eles no sentido de que se trata de um processo de resgate, de que decorrente de algum desvio que nós tivemos, em virtude de algum desvio que nós tivemos na nossa rota, nós estamos sendo resgatados para voltar para o nosso verdadeiro caminho em busca da evolução, através do aprendizado que a gente vai tirar daquela situação. Então, a gente está vivenciando um momento de dor, a gente está vivenciando um momento de doença, um momento de sofrimento. Nós vamos tirar um aprendizado de tudo isso e nós vamos voltar para o nosso caminho de luz e de amor. Então, é isso que eu compreendi sobre essa questão da síndrome do pânico relacionada à prova e expiação. E é importante a gente saber que quem tem síndrome do pânico precisa de tratamento especializado. Então, não deixe de buscar o tratamento, né? Caso você se veja cometido por esses sintomas, nesse momento que a gente está vivenciando, né? Muito difícil. Muita atenção, né? Muitas pessoas estão desenvolvendo síndrome do pânico, ou pessoas que já tinham algum tipo de transtorno neuropsiquiátrico, algum transtorno emocional, estão tendo esses sintomas exacerbados, ou pessoas que nunca tiveram estão passando a desenvolver agora. Então é importante estar atento para isso, para a gente não deixar passar, às vezes, aquele momento do nosso tratamento, porque esse momento faz diferença na eficácia, na recorrência, na remissão dos sintomas. É verdade. E essa próxima pergunta aqui é uma pergunta bem interessante, tá? Quem tem problema emocional, principalmente assim, aquele transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa, né, que sai e tenta fechar a porta 3 vezes, volta e entra, ou anda por um caminho que tem que ser sempre o mesmo, não pode pisar nos quadradinhos, essas coisas assim que muita gente não entende, e às vezes os familiares também não compreendem muito bem. Então, a pergunta que chegou foi assim: como lidar com esses familiares que acham que os problemas, como depressão, como a pessoa muito ansiosa que precisa até de tomar remédio, muitos acham que é frescura isso, que isso é bobagem. Assim, eu acredito e conheço gente até que acha que consultar um psiquiatra é coisa desnecessária, é uma coisa assim que, isso é falta do que fazer, falta de trabalho, assim, todo mundo já ouviu essas coisas, né? Então, que tipo de orientação o pessoal que vive esse problema poderia ter? Porque quem passa por isso sabe como que é difícil, né? Uhum. Falta de uma mala de roupa para lavar, né? Que as pessoas falam. Triste, né? Muito Pois triste. é. Mas a gente tem que perdoar também a falta de conhecimento dessas pessoas. Uma vez eu estava conversando, acompanhando um familiar numa consulta com um psiquiatra, e aí eu tive uma conversa com ele que foi, assim, para mim, muito esclarecedora. Muitas vezes, o familiar, ele tem grande dificuldade de compreender os transtornos psiquiátricos. Às vezes, ele até quer. Ele já me falou assim que ele já viu maridos acompanhando as esposas e assim, falando, eu preciso compreender, eu quero compreender como ela se sente, por que ela tá assim, mas eu não consigo. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa tem dificuldade de vivenciar, de compreender aquilo que ela não vivencia. Isso é muito do ser humano, né? Às vezes a gente só acredita no que a gente vê
e a gente só compreende aquilo que a gente vivencia. Ah, você só vai saber o que é ser mãe depois que você for mãe. Você só vai saber o que eu passo quando você passar pela mesma situação. Então, isso é do ser humano, infelizmente. Então, às vezes, existem aqueles familiares que querem mesmo compreender, mas têm muita dificuldade de compreender. Então, eu pensando em tudo isso, pensando assim, nas vivências pessoais e familiares que eu já tive em relação a essas situações, eu trouxe algumas dicas. Eu mesma elaborei algumas dicas para que a gente possa traçar umas condutas. Eu acho que, primeira coisa, o paciente ele tem que falar com o familiar sobre os seus sentimentos, sem apontar as falhas de entendimento do outro. Sem dizer, porque você não me entende, porque você não me compreende. Não, você tem que conversar com amor. Tem que abrir seu coração, olhar com um olhar afetuoso para aquela pessoa, ter empatia também com aquele familiar que está tendo dificuldade para te compreender e fala dos seus sentimentos, fala da sua dor, fala quanto aquilo tem te maltratado ou tem te prejudicado e o quanto você precisa de ajuda. A segunda dica que eu acho é a seguinte: não se vitimize. Você tem uma doença? Sim. Mas existem muitas pessoas doentes no mundo que talvez não estejam tendo as mesmas oportunidades que você está tendo de se tratar ou de aprender, como você está aqui hoje, tendo oportunidade de aprender algumas coisas ou de escutar alguma coisa que você fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Talvez possa ser um caminho. Então, é a questão da empatia. Tente colocar na situação, não se colocar na situação de vítima, e se coloque na posição de alguém que está realmente em busca da sua melhoria e que confia nessa possibilidade. Se coloque na posição de alguém que acredita que vai dar certo, que o seu tratamento vai funcionar e que você não é uma vítima, você é uma pessoa acometida de uma doença. É uma doença, às vezes, não tão característica quanto as pessoas estão acostumadas. Não é um câncer, não é uma diabetes, não é uma hepatite, não. Mas é uma doença que tem tratamento médico e é reconhecida por médicos e tem especialistas exclusivamente para tratar essas doenças. Então, às vezes, também nós nos frustramos porque nós depositamos muita expectativa no outro. Então, não deposita expectativa no outro. Pensa o que o outro pode fazer para você se sentir melhor. Deposita a expectativa em você mesmo. Para e analisa o que eu posso fazer para eu me sentir melhor diante dessa situação. Porque ser feliz é uma oportunidade que você dá a si mesmo. Ninguém mais vai te dar essa oportunidade. A felicidade, ela vem de dentro. A terceira dica que eu tenho é a seguinte: convide o seu familiar para te acompanhar na sua consulta médica, para ele ir com você na sua consulta com o seu psiquiatra. Porque talvez ele ouça do seu médico uma explicação científica, uma explicação prática. Muitas pessoas precisam de respostas claras e científicas. Ainda mais no mundo de hoje, que todo mundo tem acesso à informação, que entra no Google e vê o que é, o que trata. Então, às vezes, a pessoa precisa conversar com um profissional e ter uma resposta prática mesmo. Olha, esse seu familiar tem tal doença, precisa de tal tratamento, precisa do seu apoio no seguinte aspecto, eu tô aqui para te esclarecer as suas dúvidas. Então, é aquela coisa assim, o santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, a gente explicando para o nosso familiar como a gente se sente, ele não vai compreender tão claramente como quando ele escuta de um médico. E eu já vivenciei isso na prática e vi que faz, assim, realmente muita diferença. Você levar o seu marido ou você levar a sua mãe no médico junto com você. A minha quarta dica é o seguinte: convide também o seu familiar para te acompanhar na sua psicoterapia. Se você está realizando um tratamento, um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, convide o seu familiar para ir com você, porque às vezes vocês vão poder tratar juntos de um processo que talvez também esteja associado à sua relação com esse familiar. Muitas das vezes, os nossos transtornos psiquiátricos, os nossos transtornos emocionais, psicossomáticos, eles estão relacionados aos nossos problemas familiares, a forma como nós lidamos com os nossos familiares. Então, convide esse familiar para participar, para ser peça ativa do seu tratamento, e não só aquela pessoa que assiste tudo de longe, entendeu?
E a minha quinta dica é o seguinte: se o seu familiar se mostrar disponível, receptivo, traga ele para o seu tratamento espiritual. Traga ele para te acompanhar nos dias do seu tratamento espiritual, para fazer o tratamento junto com você. Mesmo que ele fale assim, mas eu não vou fazer tratamento espiritual, eu não preciso. Mas fala assim, vamos comigo? Me acompanha hoje? Dirige para mim hoje, que eu não queria dirigir sozinha? Ou então me leva, me dá uma carona? Porque no momento que o seu familiar está ali junto com você para realizar o tratamento espiritual, gente, a espiritualidade ela age de formas maravilhosas em auxílio da nossa melhoria. Então, às vezes, aquele familiar também esteja precisando de tratamento que ele não tem nem ciência. Ele vai estar recebendo esse tratamento através de você. Quem trabalha na quarta-feira sabe que, às vezes, a gente está fazendo um atendimento de uma pessoa e aí nós somos chamados a atender uma outra pessoa daquela família que não estava programada a participar do tratamento. Então, isso é a espiritualidade agindo na nossa vida. Né? É o poder de Deus, de Jesus, do amor, da misericórdia divina, atuando através de todas as formas possíveis. E além disso, além desse familiar poder passar também pelo tratamento espiritual, ele vai poder assistir às aulas de psicoeducação de pacientes. Então, aquelas aulas podem acabar tocando o seu familiar de alguma maneira. Então, essas são as minhas 5 dicas para vocês. Assim, quando a gente deposita a nossa expectativa no outro, ou a necessidade de suprir a nossa carência, nós aumentamos demais as chances de nos frustrarmos. Então, assim, supra você mesmo as suas carências. Se ame por você, se ame por 2, por 3, se ame pela sua família inteira. E não abandone o seu tratamento, mesmo que você não consiga encontrar o apoio nesse momento que você precisa da sua família. Aline, assim, essa não é uma pergunta não, mas assim, é uma observação. Porque a gente está falando agora sobre, assim, sobre aquele familiar que não acredita muito na sua doença, não entende, não compreende, mas também tem o contrário, né? Tem aquela família que tem o paciente lá que não admite que está precisando de ajuda, né? Que a mãe fica desesperada, os irmãos tá vendo, tá todo mundo notando que a pessoa precisa de médico e a pessoa resiste em procurar e fala que não, que eu não vou em psiquiatra, não, porque eu não sou doida, eu não sou louca. E aí a família sofre, né? O pessoal Sabe, acaba sofrendo. a família sofre demais, porque eu acho assim, uma mãe, um pai, né, um irmão, vendo um familiar sofrendo, é uma dor muito nossa também, né? Ver a pessoa que a gente ama sofrendo é uma dor que é nossa, que é É, compartilhada. Uma alternativa que eu vivenciei uma vez, assim, numa experiência familiar, eu dei uma dica também, assim, é você inverter. É você pedir para esse familiar te acompanhar. Né? A gente veste a camisa da humildade e fala assim, olha, eu preciso de você. Eu preciso que você me acompanhe. Vamos no centro comigo? Vamos assistir uma palestra? Eu estou pensando de fazer uma terapia. Vamos fazer uma terapia de família? Sabe, eu sei que às vezes é difícil, até porque a gente vai, as pessoas vão se marcando por aquelas discórdias, aquelas brigas, e aí os laços vão se afrouxando tanto que às vezes a gente tem dificuldade para resgatar. Então é a hora da gente, assim, vamos deixar de ser os apontadores de falhas e vamos resgatar essas pessoas para o nosso lado. É trazer essa pessoa para o seu lado. Teve uma mãe que conversou comigo uma vez com uma filha muito doente. E a filha não aceitava. E a mãe falava assim: é minha mãe que tem problema. Minha mãe que não enxerga que ela precisa ir ao psiquiatra. E aí eu falei: traz essa filha com você. Chama ela para te acompanhar. Então, às vezes, você não vai conseguir iniciar imediatamente a medicação, porque é difícil você medicar uma pessoa que não aceita. Mas, às vezes, você vem pelo tratamento espiritual, você vem pelo tratamento psicoterápico. Às vezes a pessoa chegando lá e ela sendo acolhida por um bom psicoterapeuta, ela vai enxergar aquilo. É o que eu falei, santo de casa não faz milagre, né? Quanta gente já se arrependeu da vida por não ter escutado o que os nossos pais falam, o que os nossos avós falam pra gente. Então, assim, leva para um profissional e pede ajuda para esse profissional. Eu acho que pode ser, às vezes, uma alternativa. Eu tenho uns comentários aí do pessoal falando, muita gente comentando aí que
começou a melhorar quando começou a falar, colocar para fora, sem esconder o que estava sentindo. É importante, né? Você não pode guardar isso para dentro de você, né? Muito importante, não tenha vergonha. Primeira coisa, não tenha vergonha da sua doença. Não se culpe, não se sinta uma pessoa, eu sou um fraco, eu sou um fracassado, não consigo lidar com as dificuldades da vida. Não. Não tenha vergonha, não se culpe. Com certeza, a pessoa que busca, ela vai achar alguém que vai saber lhe ouvir de forma acolhedora. Então, busque alguém para conversar, porque a partir desse momento, eu falo assim, a dor compartilhada, ela é menos dor. Você É, divide, né? é Então, verdade. É você, por isso que essas lives são importantes, né? Porque as pessoas estão vendo que todo mundo tem problemas similares, parecidos, não é? exatamente. A gente não está sozinho nessa luta, né? Às vezes não é exatamente o mesmo problema que o seu, mas o problema do outro pode também te trazer um grande aprendizado. Então vamos compartilhar. Na minha família a gente conversa abertamente, sabe? Assim, a gente, qual remédio que você está tomando? Quem que é É, seu médico? Quem que é seu terapeuta? Ah, você trocou de remédio de novo? Você teve outra crise? é verdade. Parece que senão, tinha dado uma instabilidade, mas voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Aline? Então, eu vou passar para Tô. a próxima pergunta. Certo. Qual é o posicionamento da doutrina espírita em relação ao tratamento de regressão a vidas passadas? Porque, assim, eu já ouvi falar, assim, eu conheço profissionais, né, da área da saúde que não são espíritas, então eles não admitem, né? Mas eu conheço também pessoal espírita mesmo, médico espírita, que muitas vezes eles não parece que não acho que essa seja um tratamento muito adequado. Qual a sua opinião pessoal, a opinião assim, o posicionamento da doutrina, qual seria? Então, a regressão, ela não tem nenhum contato com o espiritismo. A gente precisa, assim, saber separar essas terapias alternativas, que às vezes se confundem muito com a doutrina espírita, né? Porque os ensinamentos do espiritismo são os que estão definidos na codificação de Kardec. Então, realmente, a regressão não tem nenhum contato. Lógico que a espiritualidade, ela apoia tudo que visa ao bem dos homens. Então, quando essas terapêuticas são bem indicadas e bem empregadas, quando elas são realizadas por profissionais verdadeiramente qualificados, vejamos, não é qualquer blogueiro, não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de trabalho, sabe? Não é qualquer pessoa que fala, eu sou terapeuta, mas é terapeuta o quê? Qual que é a sua formação acadêmica? Entendeu? Então é importante a gente saber que tem que ser um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista. Então, pessoas que estejam muito qualificadas, porque é uma medida que pode ter desdobramentos muito distintos, talvez positivos e talvez muito negativos. Então, as terapias espíritas são a desobsessão, o passe, a água fluidificada e a palavra de conforto que a gente tenta trazer aqui para vocês. A regressão não está inclusa nessas terapêuticas espíritas. Mas, né, existem alguns casos de transtorno de transtornos graves, de traumas graves que a pessoa não consegue superar, em que os médicos, os terapeutas resolvem, acham por bem empregar essa prática. Então, é importante a gente saber que ela tem que ser muito bem empregada. Se você é espírita, se você quer praticar o espiritismo, se você quer vivenciar os ensinamentos espíritas, esqueça-se do passado. O esquecimento do passado que nós temos na encarnação atual, ele é uma bênção. Ele é uma bênção que nos foi dada para permitir a nossa evolução. Porque muito certamente, se a gente encarnasse com a vivência, com a lembrança das nossas vidas anteriores, ou a gente poderia entrar em processo de culpa muito grande,
em processo de revolta muito grande. Ah, eu tinha uma condição muito melhor na vida anterior do que na vida atual, uma condição econômica, por exemplo, uma condição intelectual. Mas cada encarnação faz parte daquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado. Ou imagina você viver no seio familiar com uma pessoa que talvez tivesse sido um grande inimigo seu de uma vida anterior. Então, gente, o esquecimento, ele é uma bênção. Ele é um privilégio. Então, esqueça do passado, vise o hoje, para que a gente possa ter melhores colheitas no nosso futuro. Essa é a posição nossa, né? De acordo com o que a gente estuda na doutrina espírita. Tá certo. Porque realmente se a pessoa às vezes pode entrar numa roubada, né? Porque fazer uma regressão e depois ter contato com coisas que ela não consiga lidar, né? Não consegue Exato. suportar o tipo de informação que ela vai ter. E Mas realmente. pode concluir, desculpa. Não, era só isso mesmo. A Imagina pessoa. isso, né, na vida atual. Você ter a informação de que talvez você tenha sido uma pessoa que fez coisas das quais você não se orgulha hoje. Isso pode prejudicar o processo encarnatório, até a sua evolução, pelo sentimento de culpa, de remorso. Eu já tive, por exemplo, informação assim, de uma pessoa que voltou para a época e depois não conseguia voltar mais para a realidade atual. E então, imagina a confusão que isso é uma coisa importante, né? De se discutir, né? Porque hoje, assim, apesar de muita gente não ter recursos, não ter acesso a médico, por outro lado, tem gente que tem recurso demais e experimenta todo tipo de tratamento alternativo que existe, sem nenhuma assim, noção de responsabilidade ou de medo, né? De estar fazendo e procurando alguma coisa que não tenha um respaldo assim, né? Mais importante. Não tem, às vezes, um respaldo científico nem religioso. Então, as pessoas, às vezes, se veem perdidas. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? É pela obra que a gente avalia. Então, assim, quando você se sentir surpreendido, avalie quem que é a pessoa que está te oferecendo esse tratamento. Dá uma olhada nas obras dessa pessoa, dá uma olhada nos trabalhos dessa pessoa e faz uma autoanálise também para ver se aquilo é realmente necessário para você continuar na sua jornada atual, se não existem outras alternativas. Certo. Agora, a pergunta seguinte aqui é algo que você falou bastante nesses últimos dias aí, nesse último mês, é relacionado ao suicídio. Infelizmente, a gente está tendo uma epidemia, né? Há algum tempo atrás, uma quantidade de suicídios pelo mundo anda aumentando muito. E a pessoa que perguntou aqui, ela está querendo saber se o suicídio ele pode ser hereditário. Ou seja, se a pessoa, se a mãe ou o pai tentou suicídio ou suicidou, alguma coisa assim, pode ser uma característica que passa de pai para filho, alguma coisa do tipo. Então, não existem estudos com resultados claros nesse aspecto, nesse sentido, que estabeleçam mesmo a existência de suicídios na família como um fator de risco a ser considerado. Então, existem muitos outros fatores que interferem na tomada dessa decisão, mas a hereditariedade ela não é o fator mais determinante. O que a gente precisa ter em mente é que a hereditariedade dos transtornos psiquiátricos é de fato concreta, é algo que acontece. Então, a gente tem, até para a gente tomar cuidado com a forma como nós vamos, às vezes, direcionar os nossos filhos, ou nós vamos estar atentos aos familiares, os transtornos psiquiátricos, eles têm uma bagagem hereditária importante. Quando a gente tem uma história de pais, de avós, né, desses antecedentes nossos que têm esse quadro psiquiátrico, a gente tem que estar mais atento. Os transtornos psiquiátricos podem levar ao suicídio, mas não o suicídio em família vai levar a que aquele filho cometa suicídio ou tenha essa tendência. Deu para entender a diferença? Eu entendi.
Não, era só para saber se tinha ficado claro. Porque, assim, a gente tem que saber. Os transtornos psiquiátricos, eles têm uma carga genética, ele tem uma carga hereditária. Então, até existem muitos estudos para combater a depressão no puerpério, a depressão pós-parto, de forma muito incisiva. Por quê? Porque aquela criança que cresce vivenciando uma mãe depressiva, ela tem grande tendência a desenvolver a depressão. Então, a gente tem que ter noção desse fator, do fator hereditário e ambiental no desenvolvimento do transtorno psiquiátrico. Mas não pensar assim, ai, o pai suicidou, será que tem muita chance dessa pessoa suicidar também? Não. Não existem, não existe correlação. Eu acredito que quem perguntou talvez tenha esse medo, né? Deve ter algum familiar que tenha passado por esse problema e a pessoa ou então alguém que tenha, já tem esse problema e tem medo que o filho também possa vir a ter, né? Exatamente. Porque essa questão do suicídio, assim, nessa questão da pandemia, você tem notícia de que tenha tido algum aumento nessa questão? Você já ouviu falar? O que eu Em tenho função da... é que esses transtornos emocionais têm aumentado muito a incidência. Sobre o suicídio, até onde eu vi, a estatística oscila, mas assim, não teve um aumento tão significativo. Acho que até porque as pessoas estão mais com medo de morrer, né? Em virtude da pandemia. Então, assim, Verdade. transtornos de ansiedade, de pânico, depressão em virtude do isolamento. Então, tem aumentado muito. Tem um risco grande da gente logo ter aumento do suicídio? Tem, porque às vezes desses transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem que estar atento nesse momento mais do que nunca. E a gente tem que observar muito os pacientes de transtornos psiquiátricos da importância de manter um tratamento, de manter uma regularidade, de manter essa busca de uma espiritualidade que te suporte e de uma espiritualidade que te ajude na sua estabilidade, justamente por isso, para que a gente não passe para os nossos filhos esse sentimento, para que a gente não passe para os nossos filhos essa sensação de insegurança que o transtorno psiquiátrico traz. Porque isso pode gerar também transtornos para essas crianças no futuro. Então, os pais que estão doentes, os pais que estão deprimidos, os pais que estão ansiosos, busquem ainda mais ajuda, busquem ainda mais tratamento por vocês e pelos seus filhos. É. Eu recebi uma pergunta pouco antes da gente começar, uma pergunta que não foi bem uma pergunta, foi um comentário que eu achei bastante importante em comentar. Alguém que eu conheço e que tem vontade de fazer um tratamento espiritual, e o que eu achei assim, eu achei importante falar, é que ela me disse assim: eu estou cansada de tomar remédio. Então, eu estou pensando em fazer um tratamento espiritual para eu poder parar de tomar remédio. E aí eu pensei, gente, eu vou falar porque eu acredito que muitas pessoas fazem essa confusão, né? Que o tratamento espiritual substitua o tratamento convencional. Você pode falar alguma coisa para esse pessoal que às vezes faz essa confusão? Eu acho muito importante enfatizar isso, como eu já falei em uma das minhas aulas, eu sou uma médica espírita, então eu tenho essa responsabilidade, é, além de toda a responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade de estar trazendo isso, porque eu tenho certeza absoluta e vivencio isso na minha prática médica, que o tratamento psiquiátrico não pode ser interrompido. Não pode, até mesmo como espírita, eu tenho a plena consciência de que vocês não vão ouvir de alguém que estude e pratica o espiritismo que o tratamento espiritual substitua o tratamento médico. Gente, isso não é verdade. Nós temos que ter ciência que a medicina, ela é uma bênção também de Deus. Ela foi um recurso que foi peraí que fugiu a palavra. Deus permitiu que o homem alcançasse o conhecimento para desenvolver os tratamentos, para desenvolver as medicações que hoje são cada dia melhores, cada dia menos efeitos colaterais. As possibilidades terapêuticas são muitas. Então, às vezes, o paciente ele começa incomodado, porque é muito comum
a polimedicação. Então, às vezes, no começo do tratamento psiquiátrico, são necessárias várias drogas ou são necessárias várias mudanças de drogas, várias mudanças de doses. Porque não é fácil a gente acertar, o médico acertar com cada paciente de primeira. Entendeu? Não é uma coisa prática. A medicina não é uma ciência exata. Então, a gente precisa ter essa paciência. E depois a gente precisa entender que talvez esse tratamento ele vai ser necessário por toda a nossa vida. Hoje mesmo eu perguntei isso para uma amiga psiquiatra e falei assim, nossa, então vai ter que tomar remédio a vida toda? E eu achei sensacional a resposta dela, que ela falou assim, vai ter que tomar remédio a vida toda, mas vai ficar bem, vai viver bem. Então, não é muito melhor a gente tomar remédio a vida toda e viver bem? É Olha, muito melhor, com certeza. olha que privilégio, olha que oportunidade. Quantos pacientes queriam ter um remédio para a sua doença e que fizessem com que eles ficassem bem? Então, não desista do seu tratamento. Lembra do que eu falei lá no começo da live, que existem as recorrências e dependendo do número de recorrências, é necessário instituir um tratamento medicamentoso para toda a sua vida. Então, a gente tem que ter noção da importância da medicina, da importância dos médicos, da importância dos medicamentos na nossa vida e sermos gratos. Porque hoje existe tratamento, existe algo que pode te manter estável, talvez não por toda a vida, talvez você vá ter algumas oscilações, mas vai te manter estável por muito mais tempo. E é aí que entra o espiritismo. O espiritismo entra para te trazer a aceitação, o conforto necessário, a resiliência para conviver com tudo isso, né? A resignação para conviver com tudo isso e vem ser um grande coadjuvante do seu tratamento. Porque a partir do momento que a gente melhora a nossa condição espiritual, a gente se torna mais amparado. Até o remédio funciona melhor. Tem um psiquiatra aqui de Goiânia bem antigo que ele já falou nas suas palestras, ele é psiquiatra espírita, e ele já falou, existem remédios que atingem o perispírito. Que às vezes aquele momento é de tanto transtorno, de tanta dor, tá tão perturbado aquele paciente, que o remédio ele tem que entrar ali para atuar no perispírito mesmo e permitir que depois o tratamento possa fluir. Certo? Eu acho que e agora também, até nesse ponto também tem um outro lado, né? Porque é aquele que não quer cansado de tomar remédio, mas eu já vi também pessoas que têm preguiça ou vergonha de ir no médico e às vezes pega o remédio do namorado, do pai e fala, não estou conseguindo dormir, me dá um remédio aí para eu dormir, ou estou muito estressado, que remédio que você toma? E toma remédio sem fazer consulta médica. O que é que a gente pode falar para esse pessoal? Que eu tenho certeza que deve ter algum aí ouvindo, escutando isso. Olha, isso é perigosíssimo. Por quê? O diagnóstico, para definir o tratamento, para definir a droga que vai ser usada, para definir a medicação que vai ser usada, um diagnóstico bem feito, um diagnóstico preciso, ele é essencial. Porque uma medicação pode estar dando certo com um familiar seu e talvez ele tenha um diagnóstico diferente. Talvez o problema dele seja diferente do seu. E o que acontece? Algumas drogas, elas podem agravar a situação de alguns pacientes ou elas podem desencadear um processo que a gente chama de ciclagem. E aquele paciente sai, às vezes, de um quadro depressivo para um quadro eufórico que vai trazer mais transtornos, talvez até mais graves, talvez até que tragam mais sequelas, que sejam mais comprometedores do que o quadro depressivo. Então, em primeiro lugar, procure o seu médico. Tem que ter um diagnóstico bem feito. E as drogas, o próprio nome diz, são drogas. Então, elas têm a sua atuação benéfica, o seu efeito positivo, mas tem os efeitos colaterais, que vão ter que ser conduzidos por um profissional especializado e muito bem capacitado. Não faça isso de forma alguma, de tomar o remedinho da esposa para dormir, da irmã para dormir melhor. Fique sem dormir, se for o caso, e procure ajuda médica o quanto antes. Com certeza. Bom, nós estamos terminando, o tempo está acabando, Aline. E tem uma última pergunta. Embora essa pergunta, ela fugiu um pouco ao tema, né? Que é um tema emocional,
Mas eu vou passar para você assim mesmo, se você puder dar uma pincelada a respeito, de uma frequentadora do centro que ela assim, ela tá, relata assim, uma experiência, ou ela quer faz uma pergunta de como que pode irmãos que vivem na mesma casa, vivem juntos, mas se tratam como estranhos, e que um parece que não tem diálogo com o outro, que não tem aquele sentimento natural de irmandade, parece que não existe. Não é assim, exatamente um problema emocional, mas é um problema assim de relação, né? Relação humana. Acho que só para a gente não deixar em branco, né? Passar essa pergunta. Então, aqui a gente entra um pouco realmente no processo reencarnatório e também de provas e expiações que eu expliquei antes, né? Se a pessoa tiver perdido, volta lá um pouquinho, vê sobre essa diferença de prova e expiação que está relacionada a essa questão expiatória. Esse convívio, com certeza, foi escolhido por um ou por ambos, esses irmãos, no seu plano reencarnatório, para que lhes fossem dada essa oportunidade de resgate, de reparar os danos ocasionados numa existência anterior. Então, tem pessoas que vivem na mesma casa como estranhos, mas é justamente essa estranheza, essa dificuldade de relacionamento que tem que ser solucionada. Então, a gente precisa buscar essa reconciliação, aproveitar essa oportunidade dessa encarnação para a gente resolver isso, para que a gente não fique postergando uma coisa que é inevitável. Porque o resgate. Aline, Aline, eu vou só te falar que nós temos 13 segundos que vai cair. Ah, 10 tá. segundos. 10 segundos, pode despedir. Então, Só dá tempo de despedir. vamos lembrar dessa oportunidade